amigos, iniciamos na reflexão passada e nós temos feito disso praticamente um hábito de dividirmos em duas reflexões para a gente poder concluir um raciocínio em uma e iniciar um novo raciocínio na outra para não perdermos algumas informações necessárias para todos nós. Jesus fala na parábola dos trabalhadores da última hora, concluindo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que nos dá uma outra reflexão muito importante. Por que poucos os escolhidos? Quer dizer, quem que escolhe? Quer dizer, Deus está escolhendo e você vai ser escolhido, esse não, esse sim, esse não? Ou somos nós que nos escolhemos? Ou somos nós que vamos dizer se somos dignos ou não de fazermos parte dessa falange de trabalhadores da última hora? O fato é que Jesus deixou bem claro na parábola dos trabalhadores que um pai de família saiu a convocar trabalhadores. E ele já dizia para os apóstolos: peço a Deus que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então ele conta com os próprios seres humanos para essa tarefa gigantesca de espiritualizar a terra com o seu evangelho. Então nós vamos iniciar essa reflexão, muitos os chamados, poucos escolhidos, de uma forma bastante profunda e de muito interesse para todos nós. Por quê? Porque nós podemos ser aqueles que demos conta de uma tarefa, ou estamos dando, ou estaremos dando, ou não. Podemos nos perder no caminho, esse é o grande obstáculo. Então nós vamos começar com a mensagem de Erasto, que nós comentamos, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, 4 mensagens foram escolhidas: Constantino, Erasto, Henriene e o Espírito da Verdade. E Erasto diz assim: ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, falando para aqueles que hoje fazemos parte como adeptos da doutrina dos Espíritos e aceitamos trabalhar na doutrina dos Espíritos a favor da divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Consolador. Então, os trabalhadores da última hora. Mas diz assim, Erasto: mas cuidado, porque entre os chamados para o Espiritismo, que somos aqueles que estamos participando da última hora da convocação, muitos se desviaram da senda, do caminho. Então eu vou passar uma análise dos cuidados. Por quê? Por que muitos se desviaram? Porque quando começa toda essa tarefa aqui na Terra da evangelização do mundo, com as primeiras pregações de Jesus, a exemplificação e a mensagem do Cristo, quando começam todas as tarefas, nós provavelmente não perdemos muito tempo, nós não nos vinculamos a essa proposta superior, ou se tentamos, não conseguimos, por causa das nossas tendências inferiores. O mundo nos arrastou, nós fomos engolidos pelas paixões do mundo, pela matéria, pelos prazeres, pelos desejos, e com isso nós não conseguimos nos vincular àqueles que foram se tornando dignos, trabalhando na seara do Cristo aqui na Terra. E chegou na última hora, Jesus está nos dando ainda a oportunidade, nos convidando para tentar de novo, gente. Isso é importante ficar na nossa mente. Nós já estávamos lá reencarnados, e estamos aqui reencarnados, e Jesus está nos dando a oportunidade para tentarmos de novo. Só que aqui que nós trazemos muito mais tendências inferiores, porque foram muito mais séculos de erros, de quedas, de dívidas, de atos cruéis, de desequilíbrios. Nos comprometemos muito perante as leis de Deus e, no entanto, estamos recebendo do nosso Mestre o convite para colocarmos o arado no campo e não olharmos para trás e participarmos da última hora desse momento grandioso que vive a Terra. E o maior obstáculo somos nós mesmos. Eu vou apresentar para vocês um quadro muito interessante que está registrado no livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, livro editado pela Ideal em 1994. Ele vai falar que foi eleito nas regiões das terras um soberano
naquelas audiências negativíssimas, que tinha sido um descendente de Gengis Khan no século XIV, mais ou menos, uma pessoa de uma crueldade, que assim que desencarnou já foi habitar os abismos, ser líder das trevas e foi eleito como soberano das trevas. E ele faz uma proposta para impedir que o Espiritismo, por ser o Consolador prometido, se propague, que é inimigo das trevas é a luz. E o Espiritismo é a luz que Jesus prometeu ao mundo para ficar conosco para todos sempre. Então eles têm uma proposta, e olha a proposta que esse Espírito diz, ele chama de as quatro, fazendo uma alusão a Buda, as quatro nobres verdades de Buda, ele diz que então são também as quatro verdades que vão ajudar a fazer as pessoas falirem, caírem, que são aqueles que querem ser o trabalhador da última hora. Primeiro, o homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão sexual, aproveitando as suas tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos. Olha a ideia desse soberano das trevas, pegar espíritos especializados na sexualidade, envolver os trabalhadores da última hora para que lembrem-se das suas tendências sexuais e percam-se, como diz a mensagem, no caminho, na senda, quer dizer, se percam no caminho, caiam, quedas morais. No livro Tormentas da Obsessão, apresenta-nos Filomena um grande trabalho de Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Sanatório Esperança, para recolher os espíritas que caíram. E apresenta o caso de Ambrósio, que está lá prisioneiro nas trevas, e era um médium, que era para ser um grande instrumento de Jesus aqui na Terra e não deu conta por causa dessas tendências. Aí o Espírito propôs quatro técnicas de obsessão. Uma, o sexo, levando aos exageros e ao desequilíbrio. O segundo, o narcisismo. O narcisismo para fomentar o campeonato da presunção. Nas modernas escolas do espiritualismo, a pessoa se sentir superior, vaidade, achar que é melhor que os outros. Na hora que começa a crescer a vaidade, a doutrina vai embora. O Cristo rola, como nós usamos essa expressão aqui numa outra oportunidade. Quando começa a crescer esse egocentrismo, se perde, se exibe a criatura, diz o soberano das trevas, exibe-se a criatura e morrem os objetivos superiores. Então, sexo e vaidade, narcisismo. Terceira técnica de obsessão para derrubar os trabalhadores da última hora, o poder. Assim que a pessoa descobre que dentro de si, que as suas tendências de domínio, de agressividade daquelas épocas antigas surgem de volta, ele quer novamente dominar, ele quer ser líder, porque sempre foi líder, quer continuar sendo líder. Mais um motivo para ser submetido a essas falanges de espíritos negativos que passam a subjugá-la, a dominar sua vontade, e mais uma vez a obra fica para segundo plano. E em quarto, o dinheiro. Aquela ânsia de ser rico, a ânsia de ter poder. Sabe-se que o cristianismo, diz o soberano das trevas, quando ele propõe a técnica do dinheiro, né, da luxúria, sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martírio lógico foi substituído pelo destaque social, quando o dinheiro comprou as coisas até o reino dos céus. Então são técnicas usadas pelos obsessores para poder impedir que as pessoas conquistem essa sua tarefa de trabalhador de última hora. E este livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Voltei, assinado pelo irmão Jacó, que todos sabemos que foi um ex-presidente da Federação Espírita, Frederico Figner, ele narra um exemplo do que é trabalho sem qualidade. Porque ele diz assim, ele foi diretor de reunião mediúnica de desobsessão por anos, diretor da Federação Espírita por anos, foi um trabalhador do espiritismo, e quando ele desencarna, ele descobre que ele não tem luz
própria. Quer dizer, o seu corpo espiritual não evoluiu, não ascendeu a planos maiores. E ele começa a vivenciar no mundo espiritual, embora todo o amparo, toda a caridade dos seus amigos da espiritualidade, Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes e tantos que eram ligados à federação, ou ampararam, ou ajudaram, e ele percebia a luz que eles iluminavam, e olhava para si e não via luz nenhuma. Então ele foi conversar com o seu benfeitor, o Andrade, falou: irmão Andrade, o que está acontecendo comigo? Ele falou: pois é, muito trabalho e pouca caridade, pouco amor. Então você não vivenciou amor, você vivenciou filosofias, você vivenciou teorias, você trabalhou. Então você veja bem, quantas pessoas trabalharam na seara do Cristo desde a primeira hora sem qualidade, sem acender a própria luz, sem se transformar. Chega na última hora, ainda na última hora, não conseguiram acender a própria luz. E conta o irmão Jacó que ele foi ingressado ou ingresso em escolas de caridade, para aprender então lá no mundo espiritual, depois de desencarnar, o que é realmente ser um trabalhador da última hora. Então quando Jesus diz: muitos serão os chamados, esse é um exemplo, e poucos os escolhidos. Mas nesse livro ele mostra que em um ano de trabalho no mundo espiritual, agora com a consciência cristã de que é preciso trabalhar com abnegação, eu vou dar aqui umas regrinhas que o Espírito Erasto nos apresenta, muito interessante para a gente. Então, o que é preciso fazer para acender a própria luz enquanto nós estamos aqui na Terra? E ele diz assim, ó: você vai se reconhecer no bom caminho quando fizer as seguintes coisas: ensinando, ó, pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuir aos aflitos, pelo amor que dedicar ao seu próximo, pela sua abnegação nas tarefas cristãs e pelo seu altruísmo. Com essas regras básicas que o Espírito de Erasto nos apresenta, você então, ou nós, conseguiremos transformar essa nossa tarefa, nessa última hora, numa tarefa vitoriosa. E aí nós podemos então ir agradecer a Deus de todo o coração a bênção dessa oportunidade que estamos recebendo de Jesus na última hora, mais uma vez, de trabalharmos de novo na sua vinha. Deus nos abençoe e um abraço a todos.